como é que ela surgiu e explica um pouco como é que ela funciona. Então, a Digital House é o seguinte, olha que interessante. Os meus ex-sócios da HSM, os argentinos, nós vendemos, né, todos nós vendemos a HSM para o ministro Paulo Guedes. Que tinha um fundo educacional. O BR Educação. Então, nós vendemos o BR Educação. Ele mesmo liderou o processo da negociação. Vendemos a HSM Brasil. E a HSM Internacional foi vendida para o Grupo Laureate, grupo americano. Muito bem. Vendeu. Tudo bem. Eu fui lá. Está aqui no Brasil também. Também está em Morumbi. É um dos grandes grupos educacionais do Brasil hoje. E aí o que aconteceu? Eu fui dirigir a Tecnisa. Esses sócios, um foi plantar soja não sei aonde, o outro foi ser treinador de uma equipe de rugby. Tudo certo. Pôs o dinheiro no bolso e foi se divertir. Nada errado. Mas de repente o que aconteceu? O Salib ficou, não ficou? Não, o Salib, ele já tinha saído quando o Harry saiu. Aí eu o convidei para ele ficar como eu criei esse cargo, CKO, que era o Chief Knowledge Officer, tá? Cuida dos gurus, né? Cuida dos gurus. O Salib foi muito importante ele ter ficado e era uma paixão dele, então não foi difícil ele ficar. Porque ele só vendeu porque acho que ele tinha um acordo com o Harry, quando sairiam os dois. Mas na verdade ele amava aquilo era uma coisa, era dele, aquilo era um filho dele, né? E ele sempre se dedicou muito àquilo. Então, o que aconteceu? Cada um foi cuidar de uma coisa. De repente, eu nunca perdi o contato com esses colegas, agora amigos argentinos, e de repente, uma pessoa que tinha sido nosso funcionário, tinha sido meu funcionário, um argentino, tinha sido meu funcionário aqui durante os 2, 3 anos, depois trabalhou 4 anos para nós lá em Nova York, ele foi lá e propôs que ele queria montar uma coding school, uma escola de programação. Aí eles pegaram lá, acho que juntaram dinheiro e tal, começaram a fazer. Mas nessa de entrar nesse processo, eles foram vendo que tinha um espaço muito maior do que o coding, né? Porque o coding, bem, você aprende a programar lá HTML, Java, SQL e tal, e você, tudo bem, você sabe programar e tudo mais e tal. Mas nessa coisa de começar a caminhar em cima disso, eles começaram a ver que não tinha profissionais preparados para esse mundo digital. Entre o Marcos Galperin, do Mercado Livre. O Mercado Livre, não sei se vocês sabem, hoje é a maior empresa em market value da Argentina, maior que a YPF. Né? O Marcos Galperin fala, gente, eu não... YPF, para quem não está ligando o nome, é a pessoa maior petrolífera da Argentina. Da Argentina, ela é a número 2 em market value. O Mercado Livre é a primeira. O Marcos Galperin falou... É mais ou menos como se você tivesse, sei lá, algum site de e-commerce aqui no Brasil valendo mais que a Petrobras. É isso mesmo. É exatamente isso. Né? E se você pegar as ações da Luiz Helena a 237, não sei não, hein? Pode chegar lá. Pode chegar lá. Bom, tudo bem. Mas aí, o que aconteceu? O Marcos Galperin falou, pô, eu não consigo formar, eu preciso tal. Botou dinheiro, ele entrou com seed money, o Hernan da Casec, o dono da Casec, o Hernan Kazak, também botou, e aí o negócio começou a ficar um negócio mais interessante. E eles iam aqui o Brasil, tudo, mas montaram lá, olha que interessante, nós tivemos 60 alunos no primeiro semestre, 300 no segundo, 1.200 no terceiro. E uma coisa assim, e os caras eram tudo contratados, tudo mais, tal e tal. Nesse processo todo, eles vinham aqui ao Brasil e falavam, Júlio, seguinte, é o Big Brother, porque para eles nós somos o Big Brother, né? Para eles é o seguinte, não adianta estar na Argentina, eu tenho que estar no Brasil, porque eles vêm para cá e ficam alucinados com os nossos números, com crise e tudo, hein? Com crise e tudo. Bom, aí falaram, bom, Júlio, nós precisamos montar Digital House Brasil. Só vamos montar com você. Se não tiver você, não vou montar. Tem que montar com você. Fala, escuta, estou em 6 conselhos, tenho 5 coaches, faço 100 palestras por ano, dou aula em 2 escolas, tenho a CBN, eu não tenho... Aí eu falo que eles são os 2 maiores encantadores de serpentes que eu conheço. Júlio, 1% do tempo. Põe lá, tal. 1%. Eu estou chegando às 9. Deixa eu só falar uma coisa que a Cris, a minha mulher, fala muito para mim, que é o seguinte, você quer uma coisa feita, peça para quem está ocupado. É verdade. E quem está desocupado não vai fazer. Agora, quem está ocupado no vai meu fazer. livro Quanto Tempo Tenho Tempo, uma das coisas que eu falo é o seguinte, só tem tempo quem trabalha. É isso aí. Não é verdade? Isso é Eisenhower. Isso é Eisenhower, a matriz de Eisenhower. Já ouviu falar? Urgente, importante, urgente é a matriz de Eisenhower. Bom, aí tudo bem. 1% do tempo. E 1%. Agora eu chego às 8, sai às 10 da noite, né?
Bom, então tudo bem, então vamos montar, eu não tinha dinheiro para montar, falei, fica tranquilo que eu aí com 2 family offices a gente resolve esse problema. Eu tenho, graças a todos esses anos de trabalho, tenho pelo menos umas 10 famílias que se eu falar preciso de tanto, eles não pedem nem o business plan. Só que aí nós vamos fazer o seguinte, falou, peraí, tá sonho, começamos a escrever, falou, peraí, eu não posso ter uma escola na Vila Olímpia e não ter na Paulista, não ter em Alphaville, não ter na Zona Norte, né, em Santana, pô, e Campinas, e Florianópolis, e Curitiba, e o Recife lá para competir com o nosso amigo Silvio Meira. Falei, como é que faz? Falei, gente, como é que é isso? Bom, o que resolvemos fazer? Pegamos esse plano e mostramos para o TPG, Texas Pacific, que hoje é talvez o maior gestor, não de fundos soberanos, o maior gestor de fundos não soberanos do mundo. Eles tinham lá, eles estavam fazendo a gestão do The Rising Fund, que é um fundo que foi montado pelo Bono Vox e pelo Richard Branson para empresas de impacto social. Quando eles viram o impacto social que aquele negócio dava, fecharam. Eu nunca vi, olha, eu estou há 33 anos em conselho. Todo conselho que eu estou tem fundo. Todos eles têm fundo. Não é? Lá na Camil está o WP, lá na Aramis está o 2B do Bradesco, todos têm fundo. Eu nunca vi, tipo, 60, 90 dias, caiu o dinheiro na conta. É rápido assim? É. Aí o que nós fizemos? Em janeiro entrou o dinheiro do ano passado. Em fevereiro eu achei esse prédio aqui na casca, não tinha nada por dentro. Peguei o pessoal lá do Atier, do Sérgio Atier, layoutamos tudo. Comecei a chamar os futuros alunos na obra. Startup, né? Eu nem sabia que eu sabia fazer isso. Mas a gente que estuda com educação de adultos tem um negócio interessante, Luiz, que é assim. Tem um conceito da andragogia que diz assim, que você só sabe que sabe quando tem que saber. Sabe quando às vezes você toma uma atitude e diz, eu não sei de onde eu tirei isso? Estava dentro de você. E você só descobre que você sabia porque você teve que usar aquilo ali. E a mesma coisa, o startup não tem a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu era um cara analógico, 100% analógico. Bom, aí na obra peguei um projetor, aluguei cadeiras, vinha lá 60, 80 pessoas, eu mostrava qual eram os cursos, os caras faziam matrícula. Dia 17 de abril, eu abri 4 turmas. Inaugurei um andar. No Gogó. Só no Gogó. Terminamos o ano passado com 718 alunos formados, de 900 e pouco. 718. Dos 718 alunos, no final do ano passado, só tinham 6 ainda sem emprego. Que incrível. Que incrível. Mas sabe por quê? Porque assim, é muito simples. Você tem 160 mil vagas na área digital abertas na Grande São Paulo e 13 milhões de desempregados do outro lado. Só que esses 13 milhões de desempregados não tem fit. E tem uma coisa, vai piorar. Vai piorar. Eu estava falando com a Patrícia Araújo, que é a diretora de RH lá do Estéreo, lá no Mercado Livre, porque esse negócio está circulando, muitas pessoas estão desesperadas, ninguém para em lugar nenhum. Porque é incrível. Você tem 3 milhões de empregados, mas você tem que ver a movimentação que tem de entrada e saída de funcionários. E aí o que acontece, que muita gente ainda não percebeu, o ecossistema digital criou sua própria mão de obra, né? Então o que o Google fazia? Pegava o teu filho lá que estava no quarto lá jogando PlayStation, ó, vem para cá, dava $100 literalmente para ele decorar a estação, a workstation dele. Então punha lá a barraquinha, não sei o quê, anda de skate no escritório, às 6 da tarde abre a chopeira e ele ficava lá 10, 12 horas por dia e foram ensinando esses caras a mexer com analytics, a mexer com digital, a programar, desenvolver aplicativo, desenvolver web, blá, 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 tudo aquele negócio. Então o que aconteceu? Até bem pouco tempo, esses caras circulavam no ecossistema. Então assim, o cara saía do Facebook e ia para o LinkedIn. Saía do LinkedIn, ia para o Mercado Livre. Saía do Mercado Livre, ia para o Decolar.com. Aí surge um tal de iFood, começa a contratar no sistema. Aí surge um tal de Uber, começa a contratar no sistema. Eles circulavam ali. Só que aí o que aconteceu? O Itaú resolveu brincar de digital. E vai no mercado e contrata 5 mil caras. Esvaziou tudo. O Bradesco não vai ficar para trás, né? Contrata mais 5 mil. Contrata mais 5 mil. Aí um varejo como Magazine Luiza, Aloysio, eles têm 900 desenvolvedores. Eles têm 900 developers. Acho que 400 em Franca e 500 aqui na Marginal Tietê. O Fred tem 50 cientistas de dados no Magazine Luiza. 50. Você entendeu a ação a 237? Não vem do nada, não vem do pó. Então o que acontece? A partir do momento que as empresas... Deve ser tanto
tanta análise de dados que eu acho que se perde. É incrível. Impressionante. Por isso que você precisa estruturar, né? Aí você imagina o seguinte, então, o que acontece num contexto desse? A tal da transformação digital que nós precisamos fazer em casa, no governo, no país e na indústria, começa a acontecer. Então, hoje, todos os laboratórios farmacêuticos estão fazendo essa transformação digital. Toda a indústria automobilística fazendo transformação digital, né? Grande parte do varejo fazendo transformação digital. E onde que estão esses caras? Vão lá no mundo digital e não dá mais conta. Tem gente. Não tem gente. E a gente tem escola ainda formando contador. E aí que entra a Digital House. Aí entra a Digital House. Então, o que nós fizemos? Nós criamos os 3 ou 4 primeiros programas que eram os mais urgentes. Nós temos o programa desenvolvedor de aplicativo, mobile, e ali com 2 vertentes. Você pode fazer mobile Android, mobile iOS. Hoje, 70%, 80% do mercado é Android, né? Mas tem o iOS lá também. Você pode fazer pode ser um desenvolvedor web, que é o outro programa, né? Aí você tem marketing digital. Aí você tem designer de UX. Aí você tem analista de dados. Aí você sobe um degrau, você tem cientista de dados. Aí para o mundo executivo eu tenho um programa que lota todos, que é o nosso Deep Week. O que é o Deep Week? Que eu cheguei até a colocar no Money Reporter. A gente fez um programa de segunda a sábado, uma semana. Porque o que acontece é o seguinte, esse Deep Week, ele era 8 encontros de um dia. Então assim, eram 8 terças-feiras. Aí o pessoal começou a falar, pô, eu não consigo bloquear 8 terças-feiras. Então eu falei, vamos testar, colocar numa semana. Então nós colocamos de uma semana, então mais ou menos o apelo é o seguinte, olha, em vez de você gastar $15 mil, ir até a Singularity na Califórnia, ficar 10 dias fora de casa, mais uma business class, tudo mais tal, você paga R$10 mil e eu vou te dar todo o conteúdo digital que está lá. Então o que a gente tem? São 6 encontros de um dia inteiro, você bloqueia aquela semana, vai para a escola de jeans e camiseta. Então você tem cultura digital, você tem UX, você tem metodologias ágeis, você tem analytics. Então você tem só que a visão de floresta. Isso é para o Money Report. Isso é para um gerente graduado. Isso aí, ele não vai aprender a pôr uma campanha digital no ar, mas ele vai saber se funciona ou não, o que é SEO, o que é SM, o que é busca orgânica, como é que compra lead, se lead é caro, se lead é barato. Ele vai entender e vai saber contratar os garotos dele para fazer o marketing digital. O Digital Week é isso, a gente coloca numa semana só, numa semana inteira, entre aspas, né, tudo do digital. Então é a visão do executivo, é a visão do C-Level. O que está acontecendo? O que é cultura digital? O que é um designer de UX? Por que o UX virou importante? Por que essas metodologias ágeis? Metodologias ágeis nasceu lá na empresa, na indústria de software, mas, puxa vida, eu tenho uma indústria alimentícia. Isso pode me ajudar? Ajuda. Prototipar, lançar produto mais rápido, né? Fazer testes de gargalo, etc, etc. Mas isso é cultura. Né? Então é interessante. E fomos criando esses programas. E criamos, inclusive, alguns programas assim que eu tenho maior paixão. Por exemplo, tem um programa era um nome errado, nós trocamos. Chamava Digital Talent Program, né? Programa de talentos digitais. E nós mudamos para gestão de recursos humanos digitais. Ou gestão digital de recursos humanos. Por quê? Porque a hora que acontecer, você já esteve lá na escola, você sabe. O RH ia visitar a escola. Ele ficava impressionado. Puta, tudo isso aqui para treinar digital e tal. Ele ficava impressionado. Quando ele voltava para a empresa, ou quando ele volta para a empresa, ele não sabe que colaborador ele escreve em que curso. E eu não necessariamente quero vender um in-company para ele. Você vai vender um in-company de UX, de repente você tem 3, 4 pessoas que precisam aprender UX lá, não 30. Então, ele vai lá e matricula as pessoas. Corporativamente, se ele fala, não, olha, eu vou colocar 3 pessoas, então vou te comprar 50 matrículas. Eu faço um preço corporativo, mas qual era a dificuldade? Ele não sabia o que fazer. Só que ele tinha um alerta. Fala, gente, vai chegar um dia que o meu diretor de marketing vai falar assim para mim, preciso de um analytics, preciso de um data scientist para o meu BI. Hã? E nem vai saber o que isso quer dizer. Não é verdade? Tá certo? Então, vai dar tilt. Então, precisamos capacitar quem capacita.
precisam capacitar os RHs. Então, esse é um programa que a gente faz, são 8 encontros de 5 horas. Então, ele vai uma vez por semana, das 8h30 a 1h30 da tarde, e vai trabalhar. E cada módulo desse é um... Então, por exemplo, tem um módulo, também tem cultura digital, agile, aí ele tem módulos específicos de RH. Por exemplo, contratação preditiva. Né? Como é que eu faço contratações online? Que é o que empresas como a Livi faz, né? Exatamente. Uhum. Então, a gente convida os principais players, se eles quiserem vir, porque é assim, precisa tomar muito cuidado, porque isso não é um jabá. Eu estou dando acesso, tanto que eu não cobro nada das empresas. Então, eu pego lá as 2 top do ranking lá, quer vir fazer uma aulinha de 1 hora explicar como é que funciona isso? Eles vão lá e fazem. Como eu faço também, por exemplo, um profissional do Google quer vir mostrar para a gente como é que vocês fazem as métricas de SEO, você vem dar uma aula. Todo mundo sabe que ele é do Google, tudo bem, não tem problema nenhum. O slide dele pode ter o loginho dele, tá tudo certo, é ganha, ganha, ganha. O meu aluno estuda com o cara do Google, o cara do Google muitas vezes fala, pô, vou levar aquela menina para lá, ele faz searching lá dentro, né? Porque, então todo mundo, e eu remunero a pessoa, não é que ele vem lá e eu não pago. Eu pago direitinho também. E vira um professor da Digital House, que nós vamos acontecer. E eu acho que aí, dando até assim uma novidade para você, nós estamos muito avançados no nosso registro no MEC. Porque o que eu quero fazer agora, o que nós queremos fazer agora, né? Nós queremos ser a primeira universidade focada em negócios digitais. Nós vamos ser a primeira faculdade que nasce digital. O Nubank nasceu digital. Nós vamos nascer digital. Então, o ano que vem nós vamos ter 3 cursos de graduação, administração de negócios digitais, administração de marketing digital e engenharia de dados. E vou ter 3 MBAs, né? Quer dizer, Masters. Quer dizer, você já fez administração. Por que você vai fazer um MBA e vai ver tudo que você já viu em administração? Não. Então você faz um MDB, um Master in Digital Business. Ou um Master in Digital Marketing. Percebe? Ou e vai caber tudo lá? Então, essa é uma boa pergunta. Então, é o seguinte, o 3º andar lá vai ser dedicado à universidade, né? Nesse primeiro lançamento, tudo mais, tal e tal. O que nós estamos fazendo agora, não sei se a gente vai fazer uma rodada ou se os acionistas, os fundos atuais vão pôr, nós precisamos fazer, talvez agora em outubro, uma captação. A gente tem gente nova querendo entrar, o SoftBank está querendo entrar, tem gente parruda querendo entrar. Porque assim, se eles me derem o dinheiro que eu preciso, meu plano é ter 3 novas sedes o ano que vem, testar 3 parcerias, que eu não sei se é franquia ou não, estamos desenhando, né? Tipo, por exemplo, pegar uma Campinas e ter um parceiro lá e montar, né? Ou sei lá, Florianópolis, Recife, né? Então, o meu plano é ter 3 parceiros, franquia ou não, 3 novas sedes. A gente tem um programa chamado K-12, que é levar a metodologia para dentro das escolas. Isso é nitroglicerina. Você imagina o seguinte, o Santa Cruz aqui. Primeiro colegial, o cara faz web, ele faz desenvolvimento web. Segundo colegial, ele faz, colegial da minha época, né? O médio. Hoje segundo é ensino médio. É do ensino médio. Ele faz, por exemplo, desenvolvedor de aplicativos. E no 3º ele se prepara para o vestibular. Esse camarada vai entrar em engenharia, em qualquer lugar que for, ele é um developer. Exatamente. Ele é um cara de tecnologia. Então, por quê? Para tentar compensar o STEM, que a gente ainda não tem no Brasil disseminado. Sabe o que é o STEM? O STEM é uma metodologia nos Estados Unidos que desde a pré-escola a criança aprende Science, Technology, Engineering e Mathematics. Eu tive agora no South by Southwest e teve uma palestra lá da ministra ou secretária de Educação da China e eles resolveram acrescentar um A. Então virou STEAM de vapor. Então toda criança na China, a partir deste ano, acho que desde 5 ou 6 anos de idade, ela aprende. Ela pode estudar filosofia, mas ela tem STEAM. Ela está estudando história, mas ela tem STEAM. O que é o STEAM? Ela está estudando Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Então, olha só, tem 200 milhões de crianças chinesas nessa metodologia. Em 2035, portanto, nós teremos 200 milhões de chineses com 20 anos de idade
com 15 anos. Com essa formação. E aí é que eu acho, vou assumir aqui um risco enorme, e aí é que eu acho que o nosso presidente Bolsonaro precisava ser melhor assessorado. Porque quando ele fala esquece filosofia, é porque alguém contou sobre o STEM para ele. Só que não explicou que não altera. Porque ele veio com essa... botar todo mundo para estudar engenharia. Foi esse o discurso dele. Exatamente. Esquece filosofia, história, não sei o que e tal. Né? O raciocínio que ele fez é porque lá está a ideologia, porque lá estão os caras da esquerda, não sei. Nada disso. É simplesmente você preparar a pessoa para a vida, não é nem para a profissão. Se você não respeitar e entender ciência, se você não gostar de tecnologia, como é que você vive? Tem um ponto interessante. Quando você analisa a educação americana, isso vem muito forte, que é o seguinte. O ensino de história ele é muito importante dentro da high school, porque ele acaba formando o patriotismo dos alunos. Sem dúvida. Através da escola, por exemplo, se tem uma metodologia de debate, de oratória, e tudo isso é construído de uma maneira que as crianças passam adolescentes e depois adultos amando o seu país. Exatamente. Isso é uma coisa importante. E se você corta história, por exemplo, como é que você vai construir o patriotismo? História, geografia. Gente, não é possível. Você tira férias e não sabe para onde está indo? É complicado. Não é complicado? E eu conheço gente assim. Onde fica mesmo? Como assim onde fica mesmo? Né? Então, quer dizer, eu não sei se eu sou um ponto fora da curva, porque eu sempre gostei dessas cadeiras. Né? Eu, sem perceber, eu sempre fui uma pessoa incomodada com essa questão de repertório. Sou uma pessoa muito curiosa. E a curiosidade é a base do aprendizado. Por quê? Porque a gente fala assim, como criança aprende rápido? Porque ela é curiosa. Se não tem nexo para ela fica perguntando por quê, por quê, por quê? Porque não fechou na cabecinha dela o que é aquilo. E quando, aliás, aprendi com o professor Drucker. O professor Drucker, aprendi com ele, não que ele tenha me dito, mas do dia a dia com ele, aprendi com o professor Drucker o seguinte, ninguém mais fica velho com a idade. Você fica velho quando você para de aprender. Sim. E você pode parar de aprender com 20 anos, você é velho. Com 30, você é velho. Ou você pode, como ele, com 97 anos, quando ele faleceu, ele deixou um livro pronto. Luísio, eu vi, ninguém me falou. Ele tinha uma máquina Letra 22. Se o Salib assistir isso aqui, ele sabe disso. Uma Olivetti? Uma Olivetti, Letra 22, na sala dele. Né? E aí o que ele fazia? Ele tinha uma lâmpada em cima, e aqui descia uma lupa, tinha uma lupa num tripé, então ele olhava no tripé e o óculos dele era essa grossura. Né? E ele escrevia o livro ali, aí ele tirava aquela folhinha, dava para Doris, que tinha 83. Uma criança. 83, e a Doris digitava no computador. Quando eu vi, eu falei, professor, o senhor não gosta de usar o computador? Falou assim, não, é que eu não consigo ver a tela. Quer dizer, a deficiência visual dele, o brilho da tela... Se ele colocasse a lupa, ele não conseguia ver a tela por causa do reflexo. Não conseguia ver. Não conseguia ler na tela. Ele consegue ler na tela, assim, um televisor, tal, mas letras não conseguia. Então o que ele fazia? Ele punha no papel e ela, com apenas 83... E vou dizer uma coisa para você. Eu e o Salib estávamos na casa dele, ela estava disputando o campeonato americano 80 mais de tênis. Que loucura, rapaz. Esse era o Drucker. O professor Drucker, muito pouca gente sabe, os últimos 30 anos ele não dava mais aula de management, porque ele era professor lá em Claremont, que agora chama Peter Drucker School of Management, mas ele não dava aula de management, ele dava aula, sabe de quê? Artes orientais. Arte oriental. Arte oriental. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive lá com ele, a gente jantou, esse negócio do jantar que eu te contei e tudo mais, verão, ainda estava claro, mas devia ser umas 8, 9 da noite, você sabe que o americano janta cedo, ainda mais um casal daquela idade, tipo 8 horas, vai embora, né? Se manca e vai embora. E eu me lembro direitinho, aliás, esse foi o meu artigo em exame, que teve uma maior repercussão, preciso resgatar esse artigo, que foi uma coisa que me impactou muito, porque naquele dia, eu e o Salib lá conversando com ele falava uns negócios assim,
que eu falava, gente, será que é a minha ascendência que eu não consigo entender? Ou será que é o my shortcoming in the line? Será que é o inglês? Eu pensava que era o inglês. Porque ele falava assim, olha, eu vou te contar um exemplo. Chegou uma hora que ele falou assim, então, Salib, vocês, porque ele falava bem pausado, né? Vocês, por causa da idade, vocês, lá no Brasil, vocês tinham que seguir mais pessoas como o Lerner. Jaime Lerner? É. Lerner. Porque, ó, sabe o que acontece? Olha só, tô falando sério. Eu tive que explicar essa história para você, porque eu não tinha entendido direito também. Você sabe o que acontece? Vocês foram colonizados pelo pessoal do Mediterrâneo. Esse pessoal do Mediterrâneo, portugueses, espanhóis, italianos, eles põem uma casinha em cima da outra, porque não tem espaço. Então ele vai do mar e vai colocando aquelas casinhas todas. Então vocês não se dão conta do território que vocês têm. Vocês não precisam ter uma casinha em cima da outra. Vocês têm que olhar para um urbanista como ele e fazer essas cidades mais planas, com muito verde. Eu falei, bom, aí o que aconteceu? Falamos sobre isso, falamos sobre o quê? Aí fiquei sabendo, eu vi um monte de livros de artes na dinastia tal, arte na dinastia não sei o que lá, no Império. Foi aí que a Doris me falou, não, ele dá aula de artes orientais. Que loucura. Que loucura. Jamais imaginaria isso. Então, olha que interessante. Aí, quando a gente foi sair, eu cheguei, eu lembro direitinho, tinha um terracinho assim na casa dele, essa casa que eu te falei, essa casa bem simples. Quando ele foi sair, eu virei para ele e falei assim, professor, lembro direitinho disso. Eu falei, professor, eu não tenho dúvida do quanto o senhor sabe de tantos temas. Mas sabe o que me impressiona? Como é que o senhor sabe com tanta prova? Pô, o senhor estudou, quer dizer, a urbanização brasileira, como é que o senhor sabe tal? E ele deu um sorriso assim, do tipo, né? Estou entendendo o que você está falando. Aí ele falou assim para mim, foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Aliás, duas. Primeira, eu assim, não, vou te contar o que acontece. Sabe o que acontece? Quando eu tinha lá 20 e tantos anos, eu tomei uma decisão, que a cada 5 anos eu ia estudar um tema fora da minha área de atuação. Como eu tenho quase 100 anos, tem aí uns 20 e tantos temas que eu andei estudando ao longo da vida com mais profundidade. Aí eu falei para ele, professor, impressionante. Saí daqui, 9 horas, com esse último aprendizado, achei genial aquilo que ele falou. E fui para o carro. Quando eu estava chegando no carro, ele levantou assim uma bengalinha que ele tinha e me chamou de volta. Eu achei que eu tinha esquecido alguma coisa, eu voltei. Mas assim, 30 segundos depois, 40 segundos depois. Aí ele falou assim, you know what, Julio? Let me tell you something. I was thinking to myself. Quando eu tomei a decisão de escolher um tema a cada 5 anos, não tinha internet, não tinha esse monte de revistas, livros. Eu levava mais tempo indo nas bibliotecas pesquisar os temas do que absorvendo os temas. Lembra direitinho, ele falou assim, if I were you, se eu fosse você, eu pegaria, hoje em dia, 2 temas a cada 3 anos. De 5 anos para 1 ano e meio. Tá, mas olha só. Mas qual foi esse segundo aprendizado? Primeiro aprendizado. Ora bar. Sim. Para de falar só com as pessoas que estão fazendo o que você faz. Ora bar. Segundo aprendizado. Quando um cara de 95 anos muda o seu próprio conceito em 30 segundos, como é que eu posso ficar apegado a coisas antigas? Impressionante isso. Impressionante. Impressionante. Ele tinha a lição dele. Falou, só que essa minha lição já não serve. Se você não pegar 2 temas a cada 3 anos, você vai ficar velho. Isso é muito interessante, porque geralmente quando a pessoa passa uma ideia para o outro, é no sentido de que ela acha que ele está certo, e quer que você siga. Mas aí quando ele fala isso logo depois, ele percebe, peraí, não, dá para ser diferente ainda. Ou estou fazendo isso, mas não, peraí. E com 90 e tantos anos. Claro. E aí é o seguinte, vou usar um termo aqui que não seria legal para Money Report, mas vou usar. Eu me ferrei. Por quê? Estava esperando o jornalista perguntar por quê. Porque é o seguinte, eu escolhi filosofia e vinhos. Só que é o seguinte, você não aprende filosofia e vinhos em 3 anos. Não. Isso foi em 1909. Não, isso foi em 2003. 2003. Então, 2006, passou os 3 anos. Eu até hoje, o que eu mais leio, e eu leio toda semana, filosofia e vinhos.
E não está nem perto de Nada, terminar. nada. Eu converso com meus amigos, o Nilo Cotini, o próprio Meyer Nigri. Eu sou ignorante em vinhos perto desse cara. Aliás, a nossa confraria terça-feira foi legal, porque abrimos 2 vinhos lá, eu falei, são os 2 Borgonhas e são os 2 Pacalé. E acertei. E os caras, o Flavinho Rocha estava sentado na minha frente e falou assim, não, você chutou. Não chutei, é porque é um vinho que a gente toma muito lá. Tem uma característica. Tem uma certa característica, né? A mesma coisa que eu pego um Pré-Rock, vem aquela pitanga e tal, você acaba sabendo que... Trepamilho, tem aquela picância, que cada Exatamente, um tem um jeito, é verdade. Mas imagina, porque e o vinho tem um negócio interessante no vinho. O vinho é estudo mais litragem. Porque se você estudar e não beber, você não aprende. Se você beber e não estudar, você não sabe o que está bebendo. Tem uma outra coisa, Júlio. Eu não entendo nada de vinho. Não, mas você gosta. Eu gosto, só que eu sei me expressar. Então as pessoas acham que eu entendo alguma coisa. E não é verdade, hein? Não entendo nada. Só que eu sei dizer o que eu estou sentindo do ponto de vista gustativo. Mas você tem paladar, porque veja bem, não adianta você estudar e não Mas ter... eu posso ter paladar e não saber como me expressar. É um pouco diferente. Eu nem sei se eu tenho tão bom paladar assim. Mas eu sei me expressar exatamente o que eu estou sentindo. Então, é porque tem a linguagem própria do vinho, que quem não está ligado nisso acha frescura e tal, mas não é. É porque é assim que a gente... Então, um vinho herbáceo, porque tem muita erva, né? Termos como... Que nem tem gente que dá risada, porque a gente fala assim, né? Pô, aqui tem esterco, tem curral. Porque na Tem couro, é. Tem couro, né? É. Não, eu lembro, o único curso que eu fiz foi com o Manuel Beato, ele tinha uma expressão engraçada, assim, isso aqui parece pano molhado. E às vezes parece pano molhado mesmo. Essas são as indicações. Mas se você pegar essas caixinhas para treinar nariz, tem umas caixinhas. Sim, sim. Treinar nariz. Se você pegar, você vai ver que tem mesmo, né? Você vai ver. Agora, você não precisa saber disso para tomar vinho. Eu costumo dizer que vinho bom é aquele que você gosta e não faz mal no dia seguinte. Esse é o vinho bom. Esse é o vinho bom. Exatamente. E não interessa, custa 30 ou 300 reais, não interessa, né? Agora, o problema é que quando você vai estudando e vai tomando, e você entra principalmente na cultura do vinho, do seu produtor e tudo mais, e você consegue, então, quando se degusta um vinho, entender o que está por trás daquilo. Tem famílias que estão lá há 300 anos produzindo, né? A questão do terroir, a questão das parreiras, das podas, dos sistemas de produção. O vinho é uma bebida muito cultural. Não estou dizendo que as outras não sejam, né? O meu filho, por exemplo, o meu filho mais novo, ele é sommelier de cerveja e é cervejeiro, quer dizer, ele é mestre cervejeiro, diplomado, formado e tudo. Então, ele também vê coisas na cerveja que talvez eu não perceba. Mas o mundo do vinho, principalmente quando ele se espalhou fora da Europa, é um universo. Porque hoje você pega... a Austrália tem vinhos maravilhosos. A Nova Zelândia, o Marlborough Valley, tem Sauvignon Blanc. Acho que é o lugar onde a Sauvignon Blanc melhor se adaptou fora da França. Tem Sauvignon Blancs lá maravilhosos, de um buquê excepcional, de uma mineralidade fantástica. As bodegas, né, as adegas do Chile e da Argentina, se você conhecesse isso há 20 anos e vai agora, padrão completamente diferente, tanto no marketing, como na arquitetura, como na produção e na qualidade, né? Eu fiz agora, eu tenho o nosso grupo lá do IPO, e o ano passado eu levei o meu grupo para fazer o Douro. Uma das viagens mais lindas que nós já fizemos. O Douro é uma região vinícola, que ela não é a maior nem a melhor, mas na minha opinião é a mais bonita, porque o Douro é muito sinuoso, né? Então você tem aquela coisa lindo. Aí nós estivemos lá na Quinta da Manuela. Mas lá tem um dos vinhos que eu mais gosto. Qual é? Que é o Quinta da Romaneira Petit Verdot. Então, eu sou um admirador de Amarone e eu acho que tem uma... Jornalista gosta de Amarone. Sabe que o Marcelo D'Angelo? Sim. Uma vez ele esteve em casa e falou, o que você quer beber? Putz, eu adoro Amarone. Amarone é a bebida favorita do Carl Bernstein. Olha só. Olha só. Mas o Petit Verdot e o Amarone tem certas semelhanças ali. Tem uma pungência, um cacau, um chocolate, é uma coisa interessante. Então, o Amarone, eu tenho uma grande produtora, estou tentando lembrar o nome aqui, que ela é do IPO, a dona, que o sobrenome dela é o vinho. E ela é uma grande produtora, e ela é amiga da gente do IPO, e a gente faz um curso em maio na London Business, todo mês de maio. E ela sempre leva as melhores garrafas, né? Que beleza. Maravilhoso, mas eu esqueci agora. Mas, de qualquer maneira,
Eu vou ter que encerrar. Vamos encerrar. Porque a gente já explodiu. Já acabou a bateria, Explodiu, até acabou a bateria no meio da conversa. Então, já que a gente estava falando de Orabá e terminou com vinho, foi a melhor coisa do mundo, né? Eu queria, então, te agradecer, Júlio, Imagina, eu que por agradeço. essa grande aula sobre absolutamente tudo. Imagina. De Peter Drucker até cultura digital, passando por vinho e cerveja. Então, vamos beber. Vamos beber. Depois dessa, a gente fica por aqui. Até a próxima.